Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um culto aqui pela internet. Ainda estamos impossibilitados de estar na igreja, mas graças a Deus podemos nos reunir aqui, né? Deus nos dá essa ferramenta que pode ser usada para cultuar a Ele, porque a igreja do Senhor, como eu falo sempre, aliás, não sou só eu que falo, todos nós ouvimos isso. A igreja do Senhor não é o templo, não são as colunas e os bancos, a igreja do Senhor somos nós. E a comunhão com Deus independe do local em que estamos, porque Deus é onipresente e onde quer que estejamos, nós podemos cultuar o nosso Deus. Assim, nós estamos, neste momento de culto, unidos aqui em espírito, em objetivo, em comunhão com o nosso Deus. Então, vamos, nesse momento, ter um momento de prelúdio, e logo depois nós vamos ler o Salmo 117. O texto diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Nós vamos ter uma oração nesse momento, pela nossa irmã Mariane. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, ó Deus, nós estamos aqui como tua igreja, Senhor, reservando, ó Deus, este tempo, Senhor, para glorificarmos a Ti, Senhor, para estarmos, Senhor, em comunhão, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, para reconhecer que Tu és o Senhor de nossas vidas, ó Pai. Tu és o nosso Criador, um Pai querido, que nos ama acima de todas as coisas. E nós podemos ver isso, Senhor, em cada detalhe, Senhor, de nossas vidas, Senhor, ao acordarmos, Senhor, pelo fôlego de vida, Deus, ao vermos, Senhor, que Tu tens nos protegido, ó Deus, até aqui, Senhor, contra os males que têm nos atormentado, Senhor, durante esses dias, ó Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque Tu és misericordioso para conosco, Deus. És um Deus compassivo, que se importa com as nossas dores, Senhor. Ó Deus, Tu conheces, Senhor, o nosso interior, Senhor, conhece-nos, ó Deus, e tem sido bondoso para com a Tua criação, Senhor, que tanto, Senhor, aflige, Senhor, e maltrata, Senhor, a Ti, ó Deus, com o nosso pecado, Pai. E nós somos gratos, Senhor, porque vemos, Senhor, que Tu és Deus grandioso, Senhor, que está acima de todos, Senhor, acima, Senhor, da ciência, acima, Senhor, dos governantes, ó Deus, do homem mais poderoso deste mundo, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que sabe, ó Deus, o início e o fim, Senhor, o nosso findar, Senhor, o nosso último fôlego de vida, Tu conheces, Senhor. E é por isso que devemos, Senhor, entregar, Senhor, o nosso tempo a Ti, o nosso culto a Ti. Então, ó Pai, que o Senhor possa ser glorificado nessa noite, Senhor,
que o Senhor, os louvores, Senhor, a palavra, tudo, Senhor, seja realmente em espírito e em verdade para te agradar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 O hino 47, que nós vamos cantar agora, é o momento em que nós vamos prestar atenção na letra e dizer o que está naquele hino para Deus, através do nosso cântico. Boa noite. É com muita alegria que eu convido os queridos irmãos a louvarem ao nosso Deus com o hino 47 do Inário Novo Cântico. Nós vamos ter, perdão, nós vamos ter uma leitura bíblica agora. Eu vou pedir à irmã Soraya para fazer essa leitura no Salmo 5, versículo 14 e 15, e depois o versículo 23. Vamos ler. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Irmãos, não está no nosso programa, mas nós vamos ter agora um momento de oração. E nessa oração nós vamos pedir pelo César, que, como falamos de manhã, ele quebrou a perna. E vamos também pedir pelo Aldirá, que, conversando com a Zelice agora à tarde, ela disse que ele ainda não... que ele está com uma situação difícil, não está conseguindo andar. Ele só fica deitado. Se levantar para dar um passo, ele não consegue. E a preocupação dela é que eles deem alta a ele nessa situação. E também vamos orar pela dona Maria José. Hoje eu tentei falar com ela por telefone, mas não consegui. Se alguém conseguiu, depois eu vou pedir para me passar como é que ela está. E também vamos orar por outras situações da nossa igreja. Orar pelo André, por exemplo, pela Priscila, orar pelos outros, né? Temos várias situações para orar pela Diva, né? Pela Diva, que tem um filho
interna, numa situação de cumprimento de pena. Vamos orar. Enfim, tem outros motivos também, né? Orar pela igreja toda, né? Tenho conversado com as pessoas andam muito angustiadas, muito ansiosas para passar logo esse momento. E até eu mesmo, eu estava conversando com um irmão da igreja que eu mesmo, como pastor da igreja, não sou diferente dos outros. Ando muito angustiado com situações de enfermidade de pessoas que eu conheço, com perda de pessoas que aconteceram, né? E também com tudo isso, mas Deus vai nos sustentando. Nós precisamos realmente de orarmos uns pelos outros. E sem falar daquelas situações pessoais, bem pessoais, que cada um de nós tem. Então, vamos orar, então, uns pelos outros também, para fortalecer. Orar pelas sociedades internas também, pela SAF, pelo PH, que estamos iniciando um período de dinamismo entre as sociedades, para Deus abençoar que isso realmente surta os efeitos que nós esperamos. Vamos orar, então. Eu vou pedir para essa oração, eu vou pedir a Zelita para orar. Oremos, irmãos. Querido Pai amado, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, graças te damos, Senhor, por estar mais uma vez, Senhor, dentro desta igreja que o Senhor criou para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas petições, o Senhor tem ouvido as nossas súplicas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que nós somos pecadores, então, neste momento, eu venho pedir que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas. Nós sabemos que são muitas, Senhor amado. Toda hora, todo instante nós pecamos, mas nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Obrigado, Senhor amado. Não merecemos nada de Ti, mas nós Te amamos na beleza da Tua santidade. Neste momento, Senhor, quero entregar nas Tuas mãos a vida dos enfermos, Paizinho querido, como o nosso pastor acabou de citar, o filho da Diva, o Aldirá, Senhor amado, a Maria José, o César, irmão do Mauro, Paizinho querido, que o Senhor esteja, Senhor, afofando as suas camas, meu Deus, que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder sobre a vida de cada um deles, meu Deus, e se for da sua vontade, Paizinho querido, e do seu tempo, o Senhor cure, Senhor, as enfermidades, Senhor, do teu povo, Senhor amado. Principalmente esses que clamam muito por Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, de poder falar contigo, de poder interceder pelos nossos irmãos, Pai querido. Obrigado por este culto devido a Ti, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai querido. Fica conosco no decorrer deste culto. Que tudo que ainda for falado, que for pensado, que for feito, que seja para a honra e glória do Teu nome. Dá-lhe a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o Pietro. Pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem
Oi, irmãos. Esse louvor que eu vou tocar agora é uma música nova pra gente. E a letra dessa música traz uma reflexão muito importante para todos aqueles que estão tristes, para baixo, desanimados, às vezes pensando em desistir, de jogar tudo pro alto. Então vamos ouvir, vamos cantar juntos essa música? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue tua rede e volte para o mar. Oh, vou te esperar no mar. Oh, não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te
Nós vamos ter uma leitura bíblica agora, e eu vou pedir à presidente da SAF para fazer essa leitura. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram com nós, esperamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Vamos orar, então, com o nosso diácono querido, que é o Daniel. Oremos. Pai de amor, Pai querido, queremos te render graça por mais uma vez estar falando contigo. Queremos te agradecer, Jesus Cristo, pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos online, para podermos, Pai, bendizer e adorar o teu santo nome. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos dado graças para que possamos, Jesus Cristo, enfrentar esse momento tão difícil, esse momento tão tortuoso que a gente está passando agora. Pai de amor, Pai querido, a gente vem te pedir misericórdia pelas nossas vidas, a gente quer te pedir misericórdia pelo teu povo. A gente também quer pedir, Jesus Cristo, para todas aquelas famílias que estão enlutadas, Jesus Cristo, por ter perdido um ente querido. A gente quer te pedir que tu venha dar o conforto, quer dar o consolo para essas famílias. Também a gente te clama, Jesus Cristo, por uma solução. A gente te clama, Jesus Cristo, que o Senhor possa estar vindo de providência e misericórdia, Jesus Cristo. Que esse momento ele possa passar e a gente possa te render graças, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. É só isso que eu te peço, te agradecendo em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos louvar? 1, 2, 3 e... Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
irmãos, antes de começar a nossa mensagem, eu não posso deixar de fazer uma citação aqui de um setor da nossa igreja que tem estado atuante. É a parte administrativa do Sidonias, que está sempre ativo lá na igreja, tenho conversado com ele sempre. E ontem, mais uma vez, né, ele, através da junta diaconal, eu nem sei se ele teve tempo de acionar a junta diaconal, porque foi uma urgência. Um pastor de uma outra igreja ligou no grupo pedindo uma bolsa, uma cesta básica, para uma família que estava sem comer. Uma família que ficou desempregada, o marido ficou desempregado e estava passando fome. E aí eu acionei a junta diaconal da nossa igreja e, através do diácono Sidonias, isso foi atendido com uma certa urgência. Então, agradeço aqui a Deus pela nossa junta diaconal e pelos irmãos da junta que estão sempre apostos para atender as necessidades da que aparecem na nossa igreja. Deus abençoe, então, a esses homens de Deus. Estou vendo a Zelice ali, deve estar lá do hospital, né, porque ela está com máscara, né? E é isso, Zelice. Nós já oramos já pelo Aldirá e vamos continuar sempre orando por vocês, tá bom? É isso. Irmãos, eu vou fazer uma leitura do texto que eu vou ler, e eu quero fazer uma mensagem, aliás, uma série de mensagens expositivas no Salmo 23. E essa série de mensagens tem título, tem tema. O tema de uma mensagem pode ser uma afirmação, pode ser uma frase de efeito, pode ser uma pergunta, pode ser tudo isso. E o tema, então, é uma pergunta que eu vou fazer aos irmãos, e você guarda essa pergunta, porque ela vai acompanhar as nossas mensagens positivas até terminar o Salmo 23. E a pergunta é: você se sente, de fato, como ovelha do verdadeiro pastor? E vou repetir a pergunta. Você se sente, de fato, como ovelha do verdadeiro pastor? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e já estou lendo até de cor, tá vendo? Então, de tão conhecido que ele é, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra nesse momento, Deus. E a Tua palavra, Senhor, em si mesma, Senhor, já encerra uma mensagem própria, Senhor, para as nossas necessidades. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós sintamos verdadeiramente como ovelhas Tuas, que nós nos comportemos, ó Deus, como ovelhas Tuas, porque Tu, Senhor, és o nosso pastor de fato. Então, nós agradecemos, Pai, por esse texto e pedimos que Tu abras, ó Deus, o coração do Teu povo e a mente, Senhor, para que possamos meditar nesta palavra, inspirada, Senhor, iluminada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este Salmo, Salmo 23, eu acho que você concorda comigo. É o salmo mais lido, talvez depois da oração do Pai Nosso. Depois da oração do Pai Nosso. É o salmo mais lido na Bíblia. Também é o mais conhecido, da mesma forma, depois da oração do Pai Nosso, e o mais cantado. Então, esse salmo realmente, como eu até comecei a ler de cor, esse salmo realmente é um salmo
muito conhecido de todos nós. O texto começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Antigamente eu via nos carros, em algumas literaturas, até em cartões escritos, eu vejo até hoje ainda, e você também vê, escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por vezes eu fui meio crítico com aquela expressão, dizendo, isso aqui está muito errado, será que a pessoa não está vendo que isso aqui não está na Bíblia? Eu criava um problema com esse ezinho aí que está, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você vir essa expressão, esse início do Salmo, com esse e aí, você vai se lembrar disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, com o tempo, eu fui me simpatizando com esse e. Por quê? Porque o e aí é um conectivo com função gramatical conclusiva. Se eu estiver errado, depois o Ronaldo me corrige. Mas, ou seja, é uma conclusão de que, já que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma vez que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ou seja, ao fato do Senhor ser o meu pastor, isso leva à realidade de que eu vou ter tudo. O nada me faltará significa, tenho tudo. Então, eu posso, tendo isso na minha vida, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu posso sair pulando e saltitando como Miriam após o Mar Vermelho. Ou então, eu posso ter a mesma felicidade de Jó depois de ter passado pelo deserto da dor e do sofrimento. E ainda, posso ter a alegria de Lázaro ao ser alcançado, ao ser recebido no seio de Abraão. É muito bom pensar isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, vou ter tudo, vou ter bens materiais, vou ter meus sonhos realizados, vou ter tudo isso. É assim que as pessoas pensam, algumas pessoas pensam, eu não sei se você pensa assim, mas vejamos o que realmente o texto está dizendo. O salmista começa dizendo, o Senhor é meu pastor. Aliás, eu faço uma pergunta. Você pode, de coração, dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você pode dizer isso? A experiência do salmista é de conhecimento de um Deus que é soberano, Deus todo-poderoso. Ele exalta aí a soberania de Deus. Nesse Senhor aí, ele está querendo dizer que Deus é soberano, e a ação de Deus, a vigilância, o domínio do Senhor. E eu acho que a minha internet não está boa. É a soberania de Deus. Quem és? Tu és soberano, Senhor, sobre os céus, sobre a terra, e nós cantamos isso. Deus age, e agindo Deus, quem impedirá? Domínio e poder pertence a Jesus. Ou seja, essa palavra Senhor significa tudo isso, é o poder de Deus. O salmista diz isso com experiência própria, porque ele, ao longo da sua vida, ele experimentou esse poder. Claro e evidente que ele não foi um Eliseu, por exemplo, que viu Elias sendo transladado, sendo levado ao céu com carro de fogo. Ele não teve assim, certas experiências muito marcantes que outros profetas teve, mas ele conviveu com Deus e viu o poder de Deus sendo atuado na própria vida dele. Então ele fala: o Senhor é o Senhor é o meu pastor. E mais ainda, esse Deus infinito, poderoso, de ação, de vigilância, de domínio, é o seu pastor, é o nosso pastor. Isso faz a grande diferença. E o salmista diz isso, meus irmãos, com experiência própria, porque ele foi pastor, e ele sabia do cuidado que ele tinha com as suas ovelhas e da importância que as suas ovelhas tinham para com ele. A palavra em hebraico aqui para Senhor é Yahvé. Yahvé, que significa Deus presente.
Então, quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, a palavra Senhor está dizendo assim, esse Senhor, esse Yahvé, esse Jeová, ele é o Deus presente. Lá no Salmo 46 diz que Deus é socorro bem presente na tribulação. E essa palavra também diz que Deus, além de ser o Deus presente, ele é o Deus amigo, o Deus que está sempre perto de nós. Jesus, certa vez, falou com os seus discípulos assim, olha, eu não vos chamarei mais servos, eu vou chamar vocês agora de amigos. Esse amigo significa que há uma proximidade entre Jesus e os seus discípulos. E quando o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor, nessa palavra aqui, Yahvé, é o meu pastor, significa que ele é o Deus presente na vida dele, ele é o Deus amigo, ele é o Deus que está, como diz o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelos lugares mais escabrosos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu veja a morte de pertinho. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ver a morte de perto. Eu costumo dizer que já tive por algumas vezes. Uma vez eu tive junto com a Doris, que nós estávamos indo para Barra visitar uma pessoa, sei lá, no aniversário de criança, e o ônibus veio e bateu em nós e jogou a traseira do carro em cima do banco traseiro. A sorte que o Vinícius não estava conosco, porque ele já tinha ido na frente, já estava lá com a tia dele ou com alguém, não sei. Mas naquele dia eu vi a morte de perto. E também uma vez, que eu costumo contar isso, que eu era recém-chegado do interior e fui à praia sem saber nadar direito, pensei que a água do mar era igual à água do rio, e no rio nadava muito, e fui lá para o meio do mar nadando, de repente as ondas vinham, me jogavam cada vez mais para dentro, e eu falei, bom, aqui eu vou morrer. Todo mundo lá se divertindo na praia, ninguém nem olhava para mim, ninguém me via. E eu falei, aqui eu vou morrer. E eu pedi, Senhor, me ajuda. E quando eu acabei de falar, o Senhor, me ajuda, eu vi um braço forte me pegando, assim, eu nem olhei para a cara do moço, eu só sei que ele me pegou assim, pelo meio era franzininho, né? Recém-chegado da roça, franzininho. Então, ele pegou pelo meio assim e me salvou. Então, quem já esteve próximo da morte sabe disso, que a presença de Deus na nossa vida, mesmo andando num vale de sombra da morte, é o que nos salva. O Salmo 46 diz que Deus é socorro bem presente na tribulação. Então, esse Senhor aí não é um Senhor só de poder, não é um Senhor só de olhar para os montes, olhe para os montes e vejo os montes, de onde me vem o socorro? Ele faz a pergunta. Quando eu olho para o monte, eu percebo que aquele monte, aquelas montanhas, são montanhas seculares, algumas milenares. E o homem pode construir sobre uma montanha um Cristo Redentor, que é admirado pelo mundo inteiro. Mas aquele Cristo Redentor tem uma lâmpada ali constante para evitar que uma aeronave bata ali, ou então que alguém mal intencionado venha destruir aquele Cristo Redentor, que foi construído com tanta arte, com tanta tecnologia, ou com tanta técnica, não vou dizer tecnologia, mas com tanta técnica, e com tudo, mesmo assim, ele é frágil, ele pode ser destruído. Mas o monte, a montanha, se vier um avião e bater na montanha, o avião se destroça todo. Se alguém intencionadamente quiser bater contra a montanha, quem vai se dar mal é aquela pessoa. Por quê? Mas Deus é superior a tudo isto. É isso que o salmista está dizendo aqui. É o Senhor, e além de tudo isto, ele é o meu pastor. É o Senhor companheiro, é o Senhor presente, é o Senhor que dá paz. O Salmo 44, versículo 1, diz assim, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você já viu alguém, ou já passou por essa experiência, de não ter paz na hora de dormir? Quem não tem paz na hora de dormir, não consegue dormir.
Não é igual o salmista que logo pega no sono. Por quê? Porque ele está preocupado com uma enfermidade nela mesma, ou então em outra pessoa. Porque está preocupado com sei lá, com uma dívida, com uma dor, a dor física, a dor na consciência, a dor na alma, a dor de várias espécies, a dor tem várias naturezas. Quando se vai ao médico, o médico pergunta, naquela anamnese inicial que o médico faz, ele pergunta, que dor você sente? Aí você pode pensar, mas que médico ignorante, dor é dor. Não, dor não é dor, não. Dor tem dor passageira, tem dor provocada, tem dor intermitente, tem dor de vários tipos, mas também tem dor na alma, tem dor no sentimento, tem dor na consciência, tem dor de tudo quanto é forma. E a pessoa não tem paz. Quem não tem o Senhor como seu pastor, não tem paz. Quem não tem o Senhor como aquele companheiro constante, não tem paz. O meu pastor é a experiência de quem já foi pastor, como já disse. E muito mais ainda, nesse texto, há aqui uma tipificação de uma realidade muito maior ainda, porque esse pastor é o próprio Senhor Jesus Cristo que viria como pastor das ovelhas perdidas. Ele mesmo seria o pastor e, ao mesmo tempo, o cordeiro sacrificial para dar vida às suas ovelhas. Lá em João 10:10, ele fala, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida para o resgate das minhas ovelhas. Nós sabemos, pelas pregações, pelos estudos bíblicos, pela escola dominical, e naquela época, até hoje ainda, existem diferentes tipos de pastores. Existem os pastores que são empregados do dono das ovelhas, que tomam conta das ovelhas, que estão ali, mas eles estão preocupados mais com a hora, que se está na hora de levar as ovelhas para o aprisco, para o curral, para eles irem descansar. Existem os pastores que têm muitas ovelhas e que ele também está preocupado com as ovelhas, mas existe o pastor que dá a vida pelas ovelhas dele. Ou seja, irmãos, esse é o nosso pastor. É o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, ele está se referindo a esse Deus de poder infinito, esse Deus de presença constante, esse Deus de cuidado incomparável, esse Deus de amor incomparável também, como é o de Jesus, amor infinito, que é o nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como homem e foi, ao mesmo tempo, pastor e ovelha, e deu-se a si mesmo para o resgate de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui nessa tela, temos a experiência de um dia termos tido um encontro com o nosso pastor, Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente pensa em pastor A, pastor A, pastor B, mas o nosso pastor verdadeiro, o nosso pastor de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que se faz é, você se sente, de fato, como ovelha do verdadeiro pastor? Porque, para se sentir como ovelha, de fato, do verdadeiro pastor, há algumas implicações. E uma delas é estar obediente a esse pastor. Jesus falou assim, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas e ele nos conhece pessoalmente. Ele nos conhece assim, fulano A, fulano B, ele nos conhece pessoalmente. O conhecimento dele é um conhecimento profundo. Ele conhece a nossa alma, ele conhece o nosso corpo, ele conhece as nossas células, como diz lá o Salmo 139. Aliás, antes delas existirem, ele já conhecia. Ele conhece os nossos passos, os que já demos e os que ainda vamos dar. Ele conhece o nosso futuro. Esse é o pastor que o salmista está se referindo quando ele fala, o Senhor Todo-Poderoso, Yahvé Todo-Poderoso, ele é o meu pastor. Que bênção, meu Deus. E aí, o salmista dá um passo à frente quando ele fala assim, aliás, ele poderia falar, né? Ele poderia colocar esse mas ele não colocou.
Ele fala assim, e nada me faltará. Você pode dizer isto na sua vida, em qualquer circunstância que você está vivendo, você que está no hospital, você que está, né, com um diagnóstico do médico bem preocupante, você que às vezes não foi bem sucedido em alguns investimentos, em algumas propostas da sua vida, você, quem sabe, eu, por exemplo, porque a gente não consegue tudo aquilo que a gente quer. Às vezes a gente tem um propósito, às vezes a gente tem um sonho, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente planejou na nossa vida, mas aquilo deu errado pelo meio do caminho. Assim mesmo, você pode dizer, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque esse nada, meus irmãos, significa, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Você pode dizer, então, eu tenho tudo? Porque essa pergunta vai sugerir a outra. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Um carro, mas aí que está. O que é um tudo para você? Os bens imóveis? Um carro novo? Para muita gente, o tudo é isso. Os sonhos dele ou deles estão contidos nessa expectativa, nessa esperança de ter um carro novo, uma moto bonita, como a do Sancler. Às vezes eu vou na casa do Sancler, vejo aquela moto lá e falo, gente, essa é a moto mais bonita que eu já vi. Será que o seu sonho é ter isso? Eu não estou dizendo que o sonho do Sancler é isso. Estou falando só porque eu me referi à moto. Mas será que o seu sonho é ter um carro novo? Bens materiais? Uma moto? Ou aquela viagem dos sonhos? Ah, o meu sonho é um dia ir a Dubai. O meu sonho é ir a Jericoacoara, lá no Ceará. O meu sonho é visitar aquela praia bonita de Guarapari, do Espírito Santo, que eu nunca visitei. Ou então, ir a Israel. O meu sonho é Israel. Eu não tinha esse sonho, mas agora já tenho. Mas será que isso é o tudo que eu preciso? Então, seus sonhos são os bens imóveis? O seu sonho é ter uma saúde de ferro? Um corpo sarado, braços musculosos, uma beleza invejável, pernas torneadas, cintura definida, seios esculpidos e cabelos perfeitos e lisos, como da propaganda do Pantene? Às vezes eu passo, a Doris compra para mim aquele shampoo chamado Clear, e eu passo aquele shampoo e pergunto, Doris, com o Ronaldo, como é que é? Aquele jogador de Portugal, com o Cristiano Ronaldo, eu pergunto a ela, eu passo aquele shampoo, né? Eu lavo com o shampoo que ela compra para mim, estou parecido com o Cristiano Ronaldo, ela dá um sorriso assim, meio sem graça, né? Aí eu fico pensando assim, eu acho que ela falou que eu estou mais bonito do que o Cristiano Ronaldo. Qual é o seu sonho de consumo? Quer dizer, qual é o seu tudo? Qual o seu tudo? É isto? É ter uma saúde perfeita? Seu sonho de consumo é viver 99 anos, como viveu o Príncipe William? Ou então, o seu sonho de consumo pode ser ver o seu filho numa universidade. Meu sonho de consumo é ver o meu filho na universidade. Ou então passar naquele concurso que você tanto quer. Alguns pais sonham em ver os filhos sendo chamados de doutor, ou então fazendo parte de um time, de um grande time, né? Mas será que isso realmente é o tudo das pessoas? Muita gente, meus irmãos, está em busca de sucesso nos negócios, de riqueza ou de prestígio social. Um jovem, certa vez, me disse, pastor, eu vou dar o meu tudo. Eu falei, por quê? Eu vou dar meu tudo para Deus. Porque a minha mãe está com câncer e o pastor falou que se eu der o meu tudo para Deus, ela vai ficar boa. Eu falei, então tá, então dá o seu tudo para Deus. Qual é o seu tudo? Ele falou, o meu tudo é o meu carro, que é um carro zerinho. Eu trabalhei a vida inteira, sonhei ter esse carro. Isso é o meu tudo. Eu vou pegar esse carro, vou vender esse carro e vou dar para a igreja, porque isso é o meu tudo que o pastor falou. Eu falei, você tem certeza que esse é seu tudo? E ele estava tão convencido que eu não consegui mudar
a proposta dele. Infelizmente, meses depois, ele apareceu lá no meu consultório, eu perguntei, está tudo bem? Não, pastor, não está tudo bem, não. A minha mãe faleceu. E eu não falei mais nada. Eu orei com ele e não falei mais nada. Porque, na verdade, o tudo dele não era realmente o tudo. Então, a pergunta continua, qual é o seu tudo? Queridos irmãos, muita gente, então, está em busca de riqueza, como falei. Será que esse tudo que o salmista está dizendo aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Será que esse tudo que o salmista está dizendo aqui se refere a esses exemplos que eu dei até agora? O rico tinha tudo isto. Tinha riqueza, tinha prestígio, tinha saúde, porque estava no banquete, etc. E Lázaro não tinha nada daquilo. Mas o rico não tinha tudo que Lázaro tinha. Essa é a grande verdade e a tristeza para aquele rico, que depois ele constatou mais tarde. Jó tinha tudo isso também, mas de repente ficou sem nada, mas não perdeu tudo que ele realmente precisava, que é a presença do Senhor. Você chega para um doente terminal e pergunta a ele assim, o que você mais quer? Ele vai dizer assim, tudo que eu quero é ser curado, é que Deus olhe para mim, é que Deus me ajude a sair dessa cama e ir para casa. Esse é tudo que eu quero. Algumas pessoas têm mania de colocar o tudo deles em alguns objetivos, mas o que o salmista está dizendo aqui ainda não é isto. Jesus nunca teve bens, Jesus nunca teve bens materiais, nunca teve prestígio social, Jesus nunca teve prestígio político, nunca teve fama e também nunca teve camelos robustos, nunca passou no vestibular e o seu único desejo como homem não foi atendido. Entretanto, ele sempre orava ao Pai, Pai, graças te dou pela comunhão que nós temos, graças te dou porque tu me faz ver, etc, etc. O que é tudo para você? O salmista diz, nada me faltará. Ou seja, eu tenho tudo. E aí, meus irmãos, nós não podemos esquecer de que Jesus falou assim, não ajunteis para vós tesouros na terra. Há um tesouro no céu à espera daqueles que o buscam. E quem busca esse tesouro por meio do convívio com Cristo, certamente tem o tudo de que ele necessita para a vida, porque as coisas dessa vida são tão passageiras. E Jesus falou assim, todo aquele que constrói tesouro no céu, ou tesouro na terra, está sujeito à traça, está sujeito ao ladrão, está sujeito... Ou seja, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Tem um texto aqui em Lucas, que eu até separei aqui para a gente ler, em Lucas 12, deixa eu ver aqui. Lucas 12, eu tinha separado ele aqui. Doris, você misturou a minha Bíblia aqui, Doris. Você não devia ter feito isso. Lucas 12. Vou achar aqui rapidinho para os irmãos e vou ler. Olha o que Jesus fala aqui, olha. Isto, então, lhes recomendou Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, construirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para
preparado para quem será. O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo. Numa outra versão do Nada Me Faltará. E esse tudo, meus irmãos, é a presença de Deus, é a companhia do Yahvé, nosso companheiro. Esse tudo, meus irmãos, é aquilo que nunca vai faltar na nossa vida e vai estar sempre multiplicando em abundância, que é o conforto do Senhor, até aquele dia, quando nós poderemos dizer, como o salmista diz ainda, retornando ao Salmo 23, né? Vai ser lá no final, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor eternamente. O que é tudo para você? Você pode dizer de coração que, se de fato você é uma ovelha do pastor verdadeiro, daquele que é nosso pastor e nada nos faltará, Deus abençoe a sua vida. Que daqui para frente nós possamos ler esse texto, esse Salmo primeiro aí, esse primeiro versículo do Salmo, e ver numa perspectiva futura, numa perspectiva eterna, numa perspectiva que desfaz todos os nossos valores das coisas passageiras e nos conduz a uma nova visão, um novo valor para a nossa vida, que são as coisas de Deus. Amém. Vamos ter uma oração de intercessão. Vou pedir ao presbítero Ronaldo para fazer essa oração de intercessão e depois eu faço a oração final e peço a bênção. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu te colocas assim, Senhor, tão próximo de nós. Tu te colocas, Senhor, como nosso pastor, aquele que cuida de nós a cada dia, protege as nossas vidas, sustenta-nos. Te agradecemos porque isso tudo vem de Ti, tudo isso é a Tua presença conosco, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque reconhecemos, Senhor, essa graça maravilhosa, essa bênção tão grande de sermos contados como Tuas ovelhas, Senhor. E realmente estamos seguros por Ti, Senhor. Estamos seguros no lugar onde Tu nos colocas, Senhor. Te agradecemos por essa noite, pelas bênçãos recebidas, nesse momento de comunhão contigo. Te agradecemos pela palavra, pelo ensinamento que aprendemos, que vimos, Senhor, mais uma vez, como é importante nós estarmos reconhecendo quem Tu és, Senhor, reconhecendo como somos abençoados, Senhor, de sermos cuidados por Ti. E agora, Senhor, nós queremos pedir em favor daqueles que estão vivendo momentos de tribulação muito grande por situações difíceis, de situações financeiras, ou situações de saúde, ou principalmente por estarem sentindo longe de Ti, Senhor. Te peço que tenhas misericórdia, esteja, Senhor, cuidando, trazendo, Senhor, paz, trazendo, Senhor, a Tua presença consoladora na vida de cada um, Senhor. Aqueles irmãos mesmo da nossa igreja que podem estar agora se sentindo, Senhor, abatidos, temerosos, afastados, esteja, Senhor, tratando cada um, cuidando, Senhor, das suas vidas, aqueles que estão enfermos, como no caso do Aldirá, Senhor, pedimos que esteja cuidando dele, Senhor, dando, Senhor, a ele forças para que ele volte a caminhar, para que ele possa voltar para casa. Pedimos pela Maria José, Senhor, também esteja, Senhor, com ela, cuidando, dando consolo, trazendo também os remédios que sejam adequados, Senhor, para a sua restauração, a sua saúde ficar novamente bem. Te pedimos, Senhor, por todos os que estão infectados, Senhor, por essa doença, que estão se recuperando, aqueles que estão ainda em situação difícil. Pedimos que esteja cuidando também do nosso país, trazendo paz entre nós, Senhor, trazendo
conforto, trazendo esperança, trazendo união. Senhor, esteja cuidando, Senhor, de todas as nossas autoridades, trabalhando sobre o coração delas. Amém. Conduzindo, Senhor, porque sabemos que Tu é quem conduz todas as coisas, mesmo que, por mais diferentemente que a gente possa achar, mesmo que a gente possa ver tanta desordem, tanta desorganização em tantas coisas, mas sabemos que Tu estás acima de tudo isso e Tu, Senhor, ouve as nossas orações, tem ouvido, Senhor, a oração do Teu povo. E nós pedimos uma semana, Senhor, de grandes coisas, Senhor, que Tu esteja realizando no meio do Teu povo e na nossa nação. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um aqui presente, Tu conduzas o espaço, guarde de todo mal, Senhor. Nós pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar com a bênção, então? E agora, queridos irmãos, que a graça infinita, poderosa e presente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, bondoso e providente do nosso Deus Criador, que as alegrias, o consolo, o sustento, a proteção e orientação do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam no coração de cada irmão, aqui nesse momento, através da internet, no lar também de cada um desses irmãos, nos projetos de vida de cada um desses irmãos, e, sobretudo, que cada um de nós sintamos pastoreados pelo verdadeiro pastor e que tenhamos a sensação de que temos tudo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.